Meus amigos e minhas amigas, eu vou apresentar para vocês hoje um quadro estatístico do valor de mercado da Petrobras que eu acho bom vocês sentarem para não caírem. Na realidade, a Petrobras para mim é o ícone da esquerda. Não sei se vocês lembram quando se falou em privatizar a Petrobras na época do governo Fernando Henrique, o que foi de manifestação que fez o PT, a esquerda brasileira, encabeçado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O amor que ele tem pela essa empresa, uma empresa que é orgulho nacional, uma empresa brasileira, uma empresa que nasceu aqui com muita luta de transformar essa empresa numa grande empresa, era o objetivo maior de qualquer esquerdista que pensasse em ser presidente do Brasil. O Lula não ficou atrás. O Lula amava. A Petrobras era intocável. Pois é, meus amigos. Por isso que eu digo que a Petrobras é o ícone dos petistas. E principalmente do governo Lula-Dilma. Vocês poderiam jamais imaginar que esse partido no poder fosse fazer alguma coisa de ruim pela Petrobras? Claro que não. Eu também acho que não faria e não alguma coisa ruim pela Petrobras. E nem fez. O que aconteceu é que eles são incompetentes. Por isso que eu digo que a Petrobras é o ícone desse governo petista. Por quê? A destruição da Petrobras é exatamente a destruição do que está acontecendo com o Brasil. O Brasil é um país que estava se preparando para o futuro. É um país que estava apontando como uma das nações emergentes com boa possibilidade de se tornar um país desenvolvido. E aí, em pleno século, início do século XXI, onde tecnologia da informação, comunicação, novas maneiras de pensar, novos padrões, novos paradigmas exigiriam para dirigir um país pessoas competentes, pessoas com formação educacional, pessoas com experiência. E o nosso presidente, para inaugurar o século, foi exatamente o oposto disso tudo. O Luiz Inácio Lula da Silva, um analfabeto, sem experiência profissional, sem experiência política, nada tinha feito na vida, nem trabalhado trabalhou, foi motorneiro por alguns tempos. Esse é o homem que nós entregamos o país para que ele administrasse. Aliás, o primeiro emprego dele foi ser presidente do Brasil. Poderia dar certo? Claro que não. Que ele amava a Petrobras. Eu acho que ele amava, como eu amo a Petrobras, como eu amo a Petrobras. O problema é que ele não tem competência e não sabe. A destruição da Petrobras começa exatamente no governo do Lula, que fez uma política de terra arrasada com a Petrobras. Qual foi? Para evitar efeitos deletérios na inflação, que a inflação aumente, ele começou a importar gasolina a um preço alto e vendendo aqui a um preço mais baixo. Você tem um prejuízo direto na Petrobras. Evidentemente, uma empresa desse jeito não poderia ir para frente. Veio o governo Dilma, que foi o poste que ele colocou, e evidentemente a Dilma é pior do que o Lula. Seguiu a mesma política do Lula e até hoje está com a mesma política. Para quê?
para dizer, como ela diz de boca cheia, que a inflação está controlada. Como a inflação está controlada? O controle da inflação se faz para evitar que ela destrua a economia, que ela destrua os setores produtivos, que ela destrua as empresas importantes. Agora, você tem a inflação controlada e, devido ao controle dela, destrói toda a economia, destrói uma empresa como a Petrobras, destrói um setor elétrico, destrói o setor de transporte. Tudo isso em função do controle da inflação. É você matar o doente com remédio. Bom, meus amigos, vocês vão ver os números que estão aí embaixo. Um absurdo. A Petrobras, no dia 22/5/2008, ela tinha um valor de mercado de 510 milhões e 510,4 bilhões de reais. Para quem não sabe o que é valor de mercado, é o seguinte: é a quantidade de ações vendida pelo preço que está ali. Então ela atingiu esse valor de 510,4 bilhões de reais. No dia 24/9/2010, esse mesmo valor caiu para 362 bilhões. Uma queda brutal, quase metade do valor do mercado. Do dia 31/12/2013, recentemente, o valor do mercado caiu para 214 bilhões, ou seja, quase um terço daquele valor maior. E no dia 10/3/2014, último dado disponível, a Petrobras teve o valor de mercado atualizado para 165,8 bilhões, menos de um terço do que valia em 2008. Dá para entender uma destruição tão grande de uma empresa tão querida, uma empresa tão brasileira, de uma empresa de petróleo, um dos produtos mais importantes do mundo atualmente? Dá para entender? Dizem que o melhor negócio do mundo é petróleo, o segundo negócio melhor do mundo é petróleo, o terceiro negócio melhor do mundo é petróleo mal administrado. A Petrobras daqui a pouco deixa de ser, o petróleo deixa de ser um bom negócio em função da Petrobras. Agora, o pior de tudo isso, que esse valor de mercado foi se desmanchando, a dívida da Petrobras foi aumentando. A dívida atual da Petrobras está em torno de 267,8 bilhões de reais. Ou seja, se a Petrobras for vendida agora pelo preço de mercado dela, ou seja, pegar as quantidades de ações dela e vender pelo preço que está aí no mercado, não consegue pagar a dívida. Sabe o que significa isso? Significa que a Petrobras é a maior empresa devedora do mundo. E esse débito, 267,8 bilhões de reais, na realidade isso aí transformado em reais. Mas esse débito é em moeda forte. E, portanto, sobre a cabeça da Petrobras tem uma espada que não tem mais tamanho, que é a situação dos Estados Unidos regularizando a liquidez lá dentro. Se os Estados Unidos aumentarem o crescimento deles, rapidamente a taxa de juros vai subir. Não só a taxa de juros vai subir, como o dólar vai valorizar. Agora imagina 268 bilhões de dólares com taxa de juros altas e taxa de câmbio bem alta também. Qual é o estrago que vai ser feito na Petrobras? Será que ela se segura?
E como esse dinheiro, evidentemente, a maior parte dele é relativo a financiadores estrangeiros, ele é quase que completamente em moedas fortes, ou seja, o dólar. Isso significa que nós não temos mais a Petrobras. A Petrobras pertence aos emprestadores de dinheiro, porque essa dívida que está aí não pode ser pago com o valor de mercado que a Petrobras tem hoje. E não sei se vocês lembram, eram esses homens, o Lula e seu, essa turminha aí, que por sorte metade está na cadeia, falava do governo do Fernando Henrique, que o governo do Fernando Henrique estava entregando as estatais, estragavam a estatal para poder vender no mercado. Será que está acontecendo isso? Porque o PT, do jeito que está destruindo a Petrobras. E se for raciocinar como o PT raciocinava na época, eu acho que a Petrobras está perto de ser vendida, ser entregue ao capital estrangeiro. A Petrobras vai ser entregue, não, está entregue ao capital estrangeiro, porque o capital estrangeiro na Petrobras, que é 267,8 bilhões, é maior do que o valor de mercado. Portanto, a Petrobras pertence ao financiador estrangeiro. Meus amigos, prestem atenção. As eleições vêm aí. Não é possível que essa incompetência continue. Não é possível que nós, brasileiros, vamos conceder mais um período para esse pessoal. Muito obrigado e até a próxima.